Um dos assuntos importantes desta sexta-feira tem a ver com o agronegócio no nosso país e é algo que sempre traz muita preocupação para o governo, mais uma preocupação do governo. O Brasil tem o primeiro foco de gripe aviária numa granja comercial e a gente já tem aí a decisão da China e também da União Europeia de suspender as compras de frango no nosso país. Gripe aviária confirmada no Rio Grande do Sul. Europa e China param de comprar o frango no Brasil. Declaração já dita aqui pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. As importações de frango, carne e ovos pela China e pela União Europeia estão suspensas pelos próximos 60 dias por causa da confirmação hoje do primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade em uma criação comercial. Isso segundo as declarações do próprio ministro. A China não vai comprar carne de frango brasileira pelos próximos 60 dias. A comunidade europeia também parou as importações. A medida está prevista numa cláusula contratual. Quando há registro de qualquer caso de gripe aviária, as importações ficam suspensas automaticamente como uma medida de prevenção em saúde. A confirmação de influenza aviária ainda deve gerar restrição de importações pela Argentina, Reino Unido, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, de carne de frango do Rio Grande do Sul, por causa dessas condições negociadas com o Brasil. China, Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes estão entre os principais destinos de exportações do Brasil em relação a esse produto. O Brasil exportou 10 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 57 bilhões de reais em carne de frango em 2024, representando cerca de 35% do comércio global. Grande parte disso veio dos gigantes do setor, que é justamente a BRF e a JBS, que exportam para cerca de 150 países. Nós estamos em contato aqui com justamente um representante do setor que vai nos ajudar a entender justamente essa situação que o Brasil enfrenta e qual é o impacto de tudo isso. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Charles Tang, conosco ao vivo aqui no nosso All News. Olá, senhor Charles, muito obrigada por aceitar nosso convite e nos ajudar a entender qual é o impacto disso para o comércio, para a exportação brasileira. Boa tarde. Boa tarde. Eu já estive lá no Rio Grande do Sul conversando com várias agrícolas, né, que já pediram a minha ajuda há alguns meses atrás, porque estava suspenso a importação de frango do Rio Grande do Sul. E agora, pelo jeito, está atingindo todo o país. Isso é lamentável porque é um foco localizado, né, em Montenegro. E já tem 4 meses que eu estive lá com o pessoal das avícolas do Rio Grande do Sul, né? Então, como você sabe, eu estou aqui na China e nós temos acesso à alfândega chinesa que controla a importação, que tem que dar licença para importação. Mas como a avícola é muito sério, o problema avícola é muito sério, gripe aviário, a China somente vai abrir novamente para importação quando realmente conseguimos provar que não existe mais essa gripe. Isso é muito importante que o senhor está falando, senhor Charles, porque é o seguinte, como o senhor falou, é algo localizado lá numa cidade do Rio Grande do Sul, mas que acaba afetando o Brasil inteiro, porque quando eles bloqueiam todas as importações do Brasil. A gente já tem aí a resposta da China e da União Europeia, que já faz parte das cláusulas de contrato. Como é que funciona justamente essa burocracia para que chegue a esses governos de que é algo localizado? Como é que funciona isso?
O governo que precisa atuar é o governo brasileiro, comprovando que isso é localizado. Quanto tempo demora para que isso chegue ao governo chinês, que chegue também, né, na União Europeia, para que eles retomem as importações do Brasil de outras localidades, não apenas do Rio Grande do Sul? Como eu expliquei, já tem vários meses que a China não importa frango do Rio Grande do Sul. E justamente as avícolas do Rio Grande do Sul que estavam conversando comigo para comunicar ao governo chinês que tinha terminado essa ameaça de gripe aviária, né? Agora, como a China suspensou e a União Europeia do Brasil inteiro, é o governo que tem que trabalhar e mostrar que não existe, que é localizado e que não existe mais esse tipo. Logicamente, o nosso ministro, Carlos Fábio, é um ministro altamente competente e a relação Brasil-China é uma relação de grande amizade. Então, eu acho que podemos sensibilizar quando nós podemos garantir que acabou a gripe aviária. E nesse momento, que era para ser um grande bonança para o Brasil, porque os Estados Unidos e o Brasil são concorrentes, né? Os Estados Unidos exportam as mesmas coisas que o Brasil, grãos e proteínas animais para a China. E como, por causa dessa guerra de tarifas, Estados Unidos, China estava comprando muito mais do Brasil, mas agora não vai conseguir comprar muito mais do Brasil nesse setor. Logicamente, as vendas de outros produtos agrícolas estão disparando, né? E preços melhores do que quando não tinha tarifa, né? Vai lá, Madá. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que é o seguinte: qual é a diferença entre uma sanção que não faz mais as importações do Rio Grande do Sul e uma que evolui para todo o Brasil? O que acontece para mudar de uma situação a outra? Olha, justamente confirmou a existência da gripe aviária. E a gripe aviária é uma doença muito séria, pode contaminar tudo, né? Vai lá, Josias. Agora, seu Charles, o nosso ministro Carlos Fávaro disse que o brasileiro pode continuar consumindo a proteína frango, ovo, a própria carne de frango, porque não há risco de contaminação. Quem pode ser contaminado são ali os tratadores, as pessoas que lidam ali diretamente com o frango. Eu lhe pergunto, se a China está, evidentemente, impondo sanção, deixando de comprar, a União Europeia parece que vai no mesmo caminho, algum risco há, né? E que precauções deve adotar, o senhor que conhece bem esse mercado, o consumidor brasileiro? Olha, eu acho que uma coisa é importar frango do Brasil que poderia talvez contaminar a produção de aves na China, ok? E outra coisa é consumir a carne. Não tem perigo, é só essa frase. Não tem nenhum risco, quer dizer, se a pessoa quiser comer um frango nesse momento no Brasil, tem algum risco? Acho importante essa fala sua. Mesmo que venha do Rio Grande do Sul, onde está lá constatado, tem gripe aviária, podemos consumir? Olha, eu não sou médico, né? Então fica difícil eu responder essa pergunta, mas o ministro deixou bem claro que não vai afetar o consumo. Agora, o que a União Europeia e a China têm medo é que possa contaminar toda a produção de aves no país. Isso sim, isso pode contaminar.